Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Hoje eu estou trazendo um jogo de Neo Geo, o nome dele é Fatal Fury. Bom, aí a gente está vendo a introdução, né? O Fatal Fury é um jogo que foi lançado em 1991, junto com o Street Fighter 2. Eu resolvi trazer ele porque nesse final de semana que passou eu testei a versão beta do City of the Wolves, que é um novo título Fatal Fury, né? Que é um jogo que ficou bem bacana, né? A jogabilidade, a concepção de arte, o pessoal da SNK caprichou bastante. Eu tive a oportunidade de jogar ele com os meus amigos Fábio e Tadeu e gostei muito, sabe? Acabou que eu tive a vontade de resgatar um pouco o que a franquia fez ao longo do tempo, né? E partindo desse primeiro título, né? Que saiu para arcade. Bom, é interessante a gente comentar, né, que esse jogo ele surgiu a partir de uma das pessoas que conceberam o primeiro Street Fighter, que foi o Takashi Nishiyama. Ele inicialmente participou da equipe que fez o Street Fighter 1 e depois ele foi para a SNK e acabou produzindo esse jogo. Ele é um jogo que possui uma jogabilidade, né, e também uma concepção de arte e também produção de personagens que eu considero melhor do que o Street Fighter 1. Apesar do Street Fighter 1 ser um jogo lembrado, né, ele é um jogo muito difícil de ser jogado, né, e já o Fatal Fury 1 ele é um jogo bem mais divertido, bem mais legal para se jogar. Ele tem essa questão, né, de trazer diversas inovações para o gênero e também ser esse ponto de partida para a SNK, né, junto com o Art of Fight. O Fatal Fury 1 traz diversas questões bem importantes. A gente não tem muito como comparar esse jogo com o Street Fighter 2, né, porque o Street Fighter 2 foi um jogo que deu, vamos dizer assim, a orientação para o gênero, né? Tipo assim, se existe hoje o gênero de fighting game do jeito que a gente conhece, é graças ao Street Fighter 2. Então, eu acho injusto a gente comparar o Fatal Fury 1 com o Street Fighter 2, apesar do Fatal Fury 1 ser um jogo bem bacana, mas Street Fighter 2 é um jogo fora da curva, né? Bom, uma das coisas que eu gosto de destacar nesse jogo, né, e também no Art of Fight, é que a SNK ela partiu de um ponto em que ela achou interessante simplificar o jogo, né? O jogo ser mais simples. O Street Fighter 1 quanto o Street Fighter 2 tinham 6 botões, isso acabava trazendo uma certa confusão para os jogadores iniciantes. Já esse jogo não, esse jogo ele trabalhava com uma concepção de comandos mais simples, né? Você tem 3 botões nesse jogo, né? Que é o soco, chute e agarrão. E depois, posteriormente, o SNK avança com um botão adicional, né? Que é o botão que botão fraco, botão soco forte, chute fraco, chute forte. Então, mesmo depois, né, com jogos ficando mais complexos, ela continuou com os comandos mais simples, né? E isso facilitava bastante para as pessoas poderem entender o jogo, né, e jogar também. Bom, o meu primeiro contato com esse jogo foi através de um arcade lá em Bangu. Eu ia bastante aos arcades com meu irmão e nessa época, né, a gente andava bastante com o Moisés, o Fábio, bons amigos, né? E a gente acabou tendo contato com esse jogo em função dessas idas e vindas ao arcade, né? Com o meu irmão, o Fábio e o Moisés. Bom, esse jogo deixa bastante saudade, né? Eu também joguei a versão de Super Nintendo, mas a versão de arcade é uma versão definitiva. Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui o jogo, tá certo? Vamos ver até onde eu consigo chegar, certo? Vamos lá. E aí o jogo apresenta, né, logo no início, os comandos principais. E aí traz esses 3 personagens icônicos, né? Muito característico da década de 90, né? Um lutador de rua, um ninja e um kickboxer, né?
Então meio que eles fizeram, né, uma escolha bem acertada, né? Ui, gente. Esse inimigo é o Michael Max, boxeador. Tem que ter um certo cuidado com ele. Uma das coisas que eu gosto bastante no Fatal Fury, né, pelo menos nesse primeiro, é a questão de você estar jogando, né, um jogo que é caracterizado numa cidade costeira, né? Então tem toda essa... As músicas tem muito essa vibe, os cenários também acabam representando essa coisa do litoral. Eu gosto muito, muito, muito mesmo. Ai, ai. Esse jogo tem que tomar um certo cuidado porque tudo tira muita energia, né? Então tem que ter bastante cuidado. Eu gosto também dessa questão da interface, né? As fontes, como o texto aparece, como ele desaparece. Cada texto tem vários tipos de fontes que informam informações diferentes, mas fica tudo muito bem organizado. Também o jogo tem essa questão dessas cutscenes, onde o Gizzy Howard vai acompanhando o seu progresso. O The King ajuda. Ah, gente, passou pro trono. Não. Ah, gente, morri. Não. Gosto também do trenzinho passando no fundo. Deixa eu ver. Tem que tomar bastante cuidado com ele, porque ele gosta muito de se aproximar com essas voadoras e ele acaba sendo bastante perigoso. Ah não, gente. Vamos lá. Vai. Ah, consegui. Caramba, gente. Quase que ele me vence. E gosto também do jeito que eles enchem o cenário de gente, né? Mesmo que ainda simples, eles ainda tentam sempre fazer com que os cenários sempre fiquem bastante animados. Vamos lá. Aí tem um bônus. Que é uma coisa engraçada, que os jogos fighting games mais modernos eles não tem muito bônus. Isso era uma coisa recorrente, né, no início, né? Meio que uma coisa obrigatória você ter. O jogo também vai te ensinando os golpes à medida que você vai avançando as fases, isso é bom. Vamos lá, enfrentar o Tang Fu Rui. Tem que ter cuidado com ele porque ele é perigoso. Isso. Eu às vezes erro na magia. Ô, gente, que isso? Ai. Essa trocação de voadora é um negócio bem engraçado, né? A coisa dos planos, né? Uma inovação desse jogo. Uma coisa que também eu gosto muito é justamente como os cenários vão se modificando à medida que você vai avançando nos rounds, né? No início estava meio nublado, agora está chovendo.
Isso. Transforma. Isso. Ah, consegui. Bom é que quando a gente enfrenta ele, fica trocando de plano. E aí é mais fácil vencê-lo. Mas eu gosto também do Tang Fuhui, um personagem icônico da SNK, né? Acabou aparecendo em outros jogos também. Essa coisa dele se transformar no meio do round é muito legal, né? Foi uma inovação para a época. Aí tem o Richard Meier, né? Que é um personagem bem icônico também. E ele tem que tomar bastante cuidado com essas voadoras dele. Ai, droga. Ele tem um alcance grande, né? Ai, me venceu. Vamos ver, vamos lá. Ah, gente, para com isso. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Isso foi. Gente, esse jogo ele não é muito balanceado, né? As coisas tiram muita energia. Tipo assim, é bom porque você consegue matar às vezes o inimigo rápido, né? Com seus golpes especiais, mas tem que tomar muito cuidado. Ah, gente. Ah, não, gente. Isso. Isso. Ah, foi caramba, gente. Que dificuldade. Eu acho que eu passei dos 4 iniciais. Acho que agora eu vou enfrentar o Ajay. Eu acho. E a gente tem o Gizzy aí acompanhando nas cutscenes o seu progresso. Novamente pro bônus game. Perdi. Não, os dois últimos bônus eu não consigo ganhar de jeito nenhum. E aí o Ajay tem essa coisa dele se transformar também com a bebida, né? No início ele é até tranquilo. Ó, ele vai pegar a bebida alcoólica. Mas é só você ficar de longe e tacando magia, né? Porque ele vai cair dentro da sua magia e vai perder energia dessa. A magia ela tem um tempo do aperto do botão que tem que ser muito em cima quando você faz o comando. Você não pode fazer o comando e apertar depois. Você tem que meio que fazer muito em cima. Deixa eu sair de... Quando ele dá esse golpe, você tem que defender e apertar o botão de soco abaixado, né? E você consegue punir ele, né? Depois desse golpe. E aí o Gizzy fica muito irritado. Agora vai vir um Raiden, né? Essa é a música que eu mais gosto nesse jogo. Vamos ver se eu consigo ganhar do Raiden. Não, doido. Essa coisa do parque de diversões. Vamos lá, vamos ver.
Ah, não, dei em cima do... Isso, gente, vai. Isso, vamos lá. Não, não! Não pode deixar ele chegar muito perto, porque senão ele vai te agarrar. E ele te agarra e tira muita energia. E se deixar, ele vai te agarrando, vai te agarrando. Não, Raiden é um personagem muito icônico. Né? A roupa dele, o jeito como o boneco é um boneco grande, né? Que você enfrenta. Isso. Ai, errei. Ah, não, 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 vem aqui. Isso. Tem que ficar longe dele. Não, não, não. Ai. Ah, consegui. Ah, rapaz. E ele fica mega irritado, Giz. Outro bônus. Eu acho que não precisava tantos bônus. Ah, eu vou perder de novo. E aí, Billy Kane. Espero ganhar dele. Vamos lá, vamos ver. Ele tem um macetezinho, né? O importante é saber executar esse macete. Não, não, gente. Não, 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 não. Ai, me matou, gente. Caramba. Não deu tempo de eu fazer o macete com ele. Não, gente. Ah, morri. Oh, que isso. É, que droga. Eu vou continuar, só para poder chegar no Giz. Vamos lá. Caraca, me bateu muito. Mais uma ficha. Vamos lá. Vamos com o Tever mesmo. Ah, agora sim, tinha que ter feito isso no outro round. Aí é só agarrar ele. Aí vai ficar assim direto. Ele até é um personagem fácil. Oh, 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 oh! Não consegui agarrar. Ah, bom que ele não ataca abaixado. Ah, gente, aprendi a matar ele. Se eu tivesse feito isso, tá vendo? Vamos lá. O bom de se jogar em casa é que não tem as fichas que você tem que pagar. Ah, gente, que bobagem. Será que eu vou dar perfeito nele agora? Ok, gente, conseguimos. Vamos lá. No Giz eu vou tentar jogar mais 2 fichas, mas eu acho que ele é bem difícil, né? Se ele tiver... Aí tem essa cutscene antes de você enfrentar ele, né? Que é de você, entre aspas, vencer no campeonato, né? Legal que a cutscene é bem feita, né? Uma pixel art bem bacana.
E é engraçado, né? O Terry Bogard enfrenta um montão de gente mais forte e os dois capanga pegam ele. E aí vem o Gizzy, né? Que é esse inimigo que te acompanha ao longo do jogo todo. E aí quando você chega nele, ele se apresenta de uma maneira diferente, né? Com essa roupa. Você vê ele o tempo todo. Ó, caraca, muito bandido. Ó, caraca, defende as coisas. Ó, caraca, maluco. Não, defende as coisas, você pula pra cima dele, ele vai e te agarra. Muito apelão. Vamos ver se eu consigo agora. Não pode ficar dando à toa, né? Não, gente. É isso, né? Ele... Vamos lá. Mais uma ficha. Ai, gente. Aí ele aparece a cutscene novamente. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se... Ah, rapaz. Não, gente. Caraca, maluco. Caraca. Tava quase ganhando ele. Vamos lá. Vamos lá. Ah, droga. Ah, fiquei bolado. Ai, que coisa, gente. Bom, pessoal, eu não vou ficar aqui quebrando cabeça, não. Aí tem essa coisa desse continue, né? Que é bem bacana, porque é diferente dos outros. E é interessante como o pessoal teve um carinho de poder fazer esse tipo de coisa, né? É bem legal mesmo. Aí a gente tem, né, a questão dos recordes. Bom, pessoal, gostaria de antes de terminar esse vídeo, destacar aqui que esse jogo é um jogo que ele envelheceu bem, né? Ele tem os probleminhas dele, né? Eu estive conversando com meu amigo Fábio a respeito, né, da série Fatal Fury, e ele acabou deixando um relato, né, bem interessante. Ele é uma pessoa que jogou o jogo na época, conseguia chegar no final do arcade com uma ficha só, né? E é um exímio jogador dos jogos da SNK, né, o King of Fighters. Então ele tem uma visão bem bacana, né, e traz um relato bem importante, né, de uma pessoa que viu o jogo na época que o jogo foi lançado. Então, ele fez uma gentileza, né, de gravar um relato aqui pra gente, e vou pedir para ele poder falar um pouco a respeito do Fatal Fury 1. Bom, Fábio, fala aí o que você tem a dizer sobre o Fatal Fury 1. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver ouvindo. Meu nome é Fábio Carvalho, sou um grande amigo do Mauro, né? Mauro César, meu amigo de longa data, desde as eras lá do Nintendinho 8-bit, né? Que a gente jogava vários jogos dessa época, né? Saudade dessa época. E eu vou fazer um pequeno relato aqui sobre o jogo Fatal Fury 1, né? O primeiro Fatal Fury, né? E eu tive a felicidade de acompanhar toda essa era dos jogos de luta, né? Da nossa infância, da nossa adolescência, né? E o interessante é o seguinte, na primeira impressão que eu tive quando eu vi o Fatal Fury 1, né, pela primeira vez, foi logo assim, foi bem pós Street Fighter 2, né? A primeira versão do Street Fighter 2, né, o Old Warrior, né? Que é aquela versão clássica, né? Não tinha os chefes do Street Fighter 2 da primeira versão para você jogar. Eles existiam, mas para nós jogarmos não tinha.
Aí eu lembro que em seguida veio o Fatal Fury 1, aí veio a versão do Champion Edition, né, do Street Fighter 2, que já tinha os chefes. Mas por que eu tô também citando o Street Fighter 2 com relação ao Fatal Fury 1? Qual é a relação que tem desses dois jogos? Eu vou contar pela minha experiência. Quando eu comecei a jogar Street Fighter 2, eu notei que o game, né, na época, foi uma revolução, se tratando de jogos de luta, né? Todos que pegaram essa época, né, aqueles movimentos do Hadouken, do Shoryuken, né, os famosos Hadouken e Shoryuken, os movimentos, né, que você faz no joystick, a gente nem sabia fazer. A gente ficava saculejando o joystick lá para ver se saía alguma coisa, a gente nem sabia fazer isso. E fomos aprendendo com o tempo, né? Quando saiu o Fatal Fury, né, a mecânica era similar à do Street Fighter, né? Era similar. Então, isso proporcionou assim, nossa, interessante, um jogo que praticamente tem as mecânicas parecidas do Street Fighter, né? Foi o primeiro jogo que tinha uma mecânica muito parecida com o Street Fighter. Graficamente eu vou falar assim dos pontos positivos que eu acho, dos pontos negativos que eu tive na primeira vez. Os pontos, eu vou falar dos negativos primeiro, né? Eu acho que dessa similaridade de você fazer o Hadouken, né, fazer os movimentos, era um pouco mais complicado no sentido assim, você quando faz o Hadouken, né, faz os golpes clássicos, né, eu acho que há um pequeno delay, talvez, eu não sei explicar muito bem, do que o Street Fighter. Eu acho o Street Fighter mais fluido nesse sentido, né, dos movimentos. E também na hora de você fazer uma voadora, uma banda no jogo, entendeu? A questão dos frames ali meio que atrapalha um pouco. Parece que há um atraso, sei lá. Então, assim, eles ainda estavam engateando, né? Eles estavam engateando muito com essa coisa da jogabilidade. Eu não acho a jogabilidade de Fatal Fury 1 tão fluida como a do 2. A do Street Fighter 2 era muito melhor, muito melhor. Mas eu acho que eles estavam ali naquele processo, estavam ainda estudando, vendo como é que é, né? Então, faz parte, né? Até pela época, né? Até por causa da época. E vou falar dos pontos positivos agora do jogo. O que eu achei interessante em relação a Street Fighter é que o primeiro Fatal Fury, graficamente, eu vou falar uma coisa, ele é muito bem feito, né? É muito bem feito o gráfico. Você acha mais bonito o Street Fighter 2? Depende, assim, graficamente ele não tem uma perda muito grande em relação ao Street Fighter 2. Graficamente ele ficou mais polido, né? Talvez, ficou mais bonito do que o Street Fighter 2 em alguns cenários, né? Eu acho que o som que foi o que mais me chamou a atenção. Tanto que eu vou contar um relato aqui, eu levei um gravadorzinho de repórter da época, que esse gravadorzinho de repórter eu botava na caixa de som do fliperama, né, pra ouvir as músicas do Fatal Fury 1. As músicas do Fatal Fury 1 eram excelentes, cara, excelente. E a música do Richard Mille, do capoeirista do primeiro Fatal Fury, ela é cantada. Isso, imagina pra época, não existia música cantada, assim, jogos com música cantada. É a música cantada em forma de, como é que eu vou dizer, de capoeira, né? Os capoeiristas cantando, né? Os cenários são muito bem feitos, desde o Pau Pau Café, que é o primeiro estágio do jogo, do Richard Mille, das outras fases também, do Duck King, né? Do boxeador do jogo, que é o Michael Max, né? Até a chegada do Billy Kane e do Geese, né, que é o último chefão, né? E quando você termina o jogo com os 3 personagens, também isso aí é um fator interessante. No Street Fighter você tem vários personagens ali para escolher. O Fatal Fury você só tem os 3, né? Os 3 lobos selvagens, né? Que é o Terry, o Andy e o Joey, né? Daí que surge esse termo lobo selvagens, né? Seria o trio, né? Que no King of Fight 94, a partir do King of Fight 94 começou a chamar o trio do lobo selvagem, né? Uma curiosidade. Então acho que é isso. Então assim, e o Fatal Fury 2 eu acho que graças ao Street Fighter também, né?
E nós temos aí o Fatal Fury, a saga Fatal Fury, aí veio a Art of Fight, veio o King of Fight, né? A SNK foi evoluindo a sua jogabilidade, foi melhorando, né? Até a chegada agora do recente Fatal Fury City of the Wolves, né? Bom, eu acho que a princípio é isso, né? Então, foi uma boa época, foi uma ótima época. Bom, Fábio, seu relato é um relato muito precioso, né? Bastante importante. É um relato de quem viveu o jogo na época que ele foi lançado e jogou no arcade. Eu acho que a gente precisa guardar isso, essa sua fala, porque ela ajuda a gente a entender um pouco do que foi essa coisa do Fatal Fury. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Ele foi feito assim meio que nesse momento de alegria, né? E de animação em função do City of the Wolves. E é importante a gente estar aproveitando as coisas agora no momento, né? Com relação ao jogo, mas sempre dar uma olhadinha pro passado, né? E ver como é que as coisas surgiram. Né, o Fatal Fury 1 é um recorte importante, né, da indústria de jogos e, mais importante ainda, dos fighting games. Bom, eu vou ficando por aqui, tá certo? Um abraço para vocês e fiquem bem.